Alô galera, beleza? Eu vou fazer um áudio aqui em defesa do Mamãe Falei. Vou fazer um áudio aqui, um relato pessoal em defesa do Mamãe Falei. Primeiro eu vou justificar o erro, né? Eu vou dar um pito, né, no Mamãe Falei e vou dizer o que porque é um cara que eu segui por bastante tempo e só não continuo seguindo por causa do desacordo, né? Dos exageros do MBL aí, que no início foi um movimento até muito necessário. Eu também acompanhei desde o início do projeto, né? Eles que filmaram todo o progresso aí dos garotos aí. Eu acho que o lado positivo do MBL, mesmo que eles tenham agora meio que avacalhado, eles são, entre aspas, garotos aí, né? É a nossa geração, né? A minha geração também, essa geração que saiu tarde de casa, sabe? Sei que parece que isso não se aplica aí, os caras conseguiram, né, um sucesso aí, mas então eu me senti na obrigação de falar um pouco a respeito disso. Então, quando eu falo de garotos assim, é porque essa geração aqui, ela é uma geração que demorou muito a amadurecer, então ela tem meio que um espírito meio que sem noção, sabe? A parte negativa do que aconteceu e a parte muito negativa do que aconteceu, a parte sem noção mesmo, a parte tosca e bizarra, é que ele é um representante do povo, sabe? Então, primeira coisa é saber se provavelmente ele viajou com dinheiro que ele recebe, ele é um representante do povo, ele recebe dinheiro, ele é pago com dinheiro do povo. Então, esse é o lado bizarro, já começa por aí, sabe? Primeiro, outra coisa também é o intuito da, entre aspas, missão, sabe? Que também é suspeita, né? Porque quando se aproveita uma polêmica e começa a gravar a respeito disso assim, seria mais bonito se eles tivessem ido lá para apoiar mesmo de fato, seja com mantimento, seja com acordos, com acolhida aí do Brasil, para como se fossem embaixadores aí. Parece que não foi o que aconteceu, então também eu não sei o desfecho disso. Então, se foram para pagar de bons moços, eles acabaram entrando pelo cano, sabe? Mas a defesa que eu vou fazer é um outro tipo de assunto, então eu vou continuar nesse aqui. Acabaram entrando pelo cano, se fu, se fu, se fu. Agora, se ele gravou se foi um assunto particular e escapou, mas o que parece, eu não vi a imagem, sabe, que foi de propósito, sabe, parece que ele mesmo gravou, né? Voltando lá no princípio, lá falando especialmente do Mamãe Falei, ele cumpriu uma coisa muito interessante que estava faltando essa coragem do enfrentamento. Eu acho que isso que levou ele a ser eleito, e não foi o MBL, sabe? Eu acho que ele até mesmo sujou o nome entrando no MBL porque é Movimento Brasil Livre, né? Porque quando o MBL começou a aprontar isso, eu faria isso. Eu entrei num lugar, o lugar começou a aprontar, tô fora. O problema da nossa política é isso, sabe? É encontrar um lugar certo, né? Então, e o que eles aprontam lá é mais coisas esdrúxulas assim de moleque, mas pelo menos agora não aconteceu nenhum escândalo de corrupção, sabe? Então esperar de algum partido da perfeição é loucura. E a gente está no Brasil, né? Um país que elege comediante, né? O Tiririca, a gente conseguiu eleger o Tiririca.
elege ladrão criminoso, confesso, igual o operário lá de 9 dedos, lá, assim, que não sabe nem falar, que é um esdrúxulo mesmo, sabe? Não, nunca foi representante do povo, sempre foi um peão na mão do movimento marxista, sabe? Do movimento revolucionário aí. Ele acha que ele está fazendo um bem no povo, ele usa o povo como escudo para transformar, entre aspas, transformar, né? Para fazer aí essa revolução comunista, essa revolução nojenta, asquerosa, e se une a todo tipo de sujeitos, sabe? A narcotraficantes, a tiranos, e o povo ainda aplaude. Então, mamãe falei perto do Lula assim, é uma criança, sabe? E foi uma atitude de criança, sabe? Então, voltando, ele fez um enfrentamento, sabe? Essa atitude de Sócrates, chamava na época de novo Sócrates, né? Porra, quem dera se todos tivessem essa coragem de enfrentamento, de chegar num grupo e perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram? O que vocês estão defendendo aqui? O que vocês sabem sobre isso que vocês estão defendendo, sabe? Isso é interessantíssimo, sabe? Isso demanda coragem, demanda capacidade de argumentação, demanda várias qualidades assim que estavam faltando nos políticos, sabe? Os políticos do Brasil estavam muito acanhados, assim, ele meio que mostrou uma vertente que estava faltando, sabe? Ele achou um buraco na... Eu não sei se sempre foi a vontade dele, também ouvi um vídeo dele de baterista, até achei muito interessante, sabe? Passar um pouco da vida particular, e esse áudio aqui é sobre justamente algumas cicatrizes que o homem, agora eu vou falar como particularmente, sabe, vivencia ao longo da vida, sabe? Eu discordo da forma que foi falado aquilo, eu discordo que tomara que tenha sido vazado e não de propósito, porque seria mais tosco ainda. Mas existe alguns bastidores, vamos chamar assim, da vida do homem, assim, que muitas mulheres não sabem, sabe? Isso é um desabafo pessoal, assim. Eu estou fazendo filosofia hoje, depois de muito tempo, né? Eu muito tempo patinei na vida e tal, mas é uma coisa pessoal minha que eu vou relatar. Houveram, lógico, 3 momentos da minha vida de encontros assim com a bizarrice feminina, né? Agora não vou generalizar, são algumas, mas cada um pode falar por si, então foi, no meu caso, a maioria, assim, principalmente as mais bonitas, por isso que ele se referiu a mulheres bonitas, né? Ele se referiu na parte do vídeo lá sobre tem mulheres no Brasil que cuspiriam na sua cara, sabe? Eu teria vários exemplos assim que aconteceu na minha vida, mas eu vou separar só 3. O, é, Vamos lá, talvez o menos pior. O menos pior é bem escabroso, assim, o menos pior. Teve uma vez que eu fui sair da balada, esse dia, por que pareça, né? Eu, minha mãe, uma prima e algumas pessoas lá. E acredito até que minha prima tenha visto essa cena. É comum no universo masculino você se arrumar todo, né? No meu caso, vou falar por mim, né? Eu não me tenho como um mau sujeito, né? Me preparo para ir pra balada, eu tento ficar bonitinho, né? Compro as roupas que estão na moda e tal. Antigamente, né? Hoje eu não faço isso mais isso. Depois de velho, sabe? Não me interessa mais isso. Eu tô bem só, graças a Deus, e bola pra frente. Entendeu? Só invisto em quem eu quero mesmo, então hoje em dia é outra coisa. Mas na época lá, de jovem lá, entre outras coisas, existe um grupo de mulheres assim eu sou a favor do não é não, né? Não é não. Mas quando você é jovem assim, você quer ganhar pela insistência, né? Você quer, sei lá, talvez ela não me percebeu direito, você vai se defender, nem todo mundo é mentiroso não, sabe? Talvez esse seja o caso do Mamãe Falei. Não sei da vida pessoal dele, mas talvez esse seja o caso.
Porque quanto mais certinho o sujeito é, parece que é um efeito contrário, um efeito inverso, mas ele sofre com relação aos relacionamentos, né? Então você se arruma todo, escova o dente, toma um banho, coloca o melhor perfume, escolhe a melhor roupa e tal. Vai com a intenção de chegar em uma, pelo menos, sabe? Sei lá, não é sair beijando a balada inteira, né? Tem isso também, sabe? Quando acontece uma agressão de tosco para tosco, é natural, sabe? Então ela só me desprezou. Agora, quando acontece uma agressão de um cara bem intencionado com uma tosca, aí a coisa muda de figura. Então, é, e aí a pessoa tava lá, né? Ela tava lá dançando e tal. Eu cheguei com toda simplicidade, né? Dá licença, boa noite, não sei o que. Se apresentar. Depois eu criei até um script, né? Eu fazia telemarketing, né? Você tem que lidar com o script. Eu falei, ó, dá licença, boa noite. Desculpe incomodar, gostaria de me apresentar, me chamo Edson, qual a sua graça? Mas na época eu não tinha feito script ainda não. Aí me apresentei bonitinho assim, a menina me achincalhou assim, sabe? Me deixou de pra baixo de cachorro assim. E pra piorar a história, ela pegou, eu tava passando um cara lá, que era provavelmente pela expressão do cara, ela nem conhecia assim, sabe? Mas um cara, pensa num cara. Não é pelo fato do cara ser feio, mas pelo. Poxa, a nossa vestimenta diz muito, né? Também nem preconceito, mas a nossa vestimenta, o conceito que eu tô falando é com relação da roupa, né? A nossa vestimenta, ela diz muito sobre os grupos sociais que a gente anda, né? Então, aquele boné, aquele macô, aquele andar de malandro e tal, sorriso de malandro. Então, não estou dizendo que o cara seja má pessoa, mas estou dizendo a respeito da agressão que ela fez, né? Ela pegou o cara assim, que não tava nem, não tinha nada a ver assim, que não beijou ele na minha frente, assim, só pra me humilhar, né? Tipo, a última pá de cal, né? No sentimento do garoto. Eu só sei que eu fiquei tão pra baixo com aquilo assim que eu saí andando assim, eu comecei a ficar dando tonteira assim, né? Eu acho que eu começou a me dar teto preto assim. Aí eu fui andando assim, eu não tava enxergando quase nada assim, e chorando de soluçar assim. Lembro que eu sentei na arquibancada assim, eu comecei a chorar assim, eu fiquei, sei lá, umas meia hora chorando alto assim, de soluçar, sabe? Até uma prima minha foi lá, me acudiu lá assim e tal. E foi isso, né? Foi lá me acudir e tal. E aí depois eu não consegui parar de chorar não. Aí minha mãe apareceu do nada assim, eu tentando parar de chorar, não consegui. Aí eu só falando, vou embora daqui, vou embora daqui, vou embora daqui, não aguento mais. Aí antes de entrar no carro lá assim, eu fiquei lá falando, né, porra, né? Sempre foi assim, revoltado, né? Depois a gente descobre na vida assim que uma das melhores coisas que tem é você se amar em primeiro lugar, focar nas coisas úteis da vida, essas coisas de relação assim, elas acontecem de forma espontânea, sabe, quando tem que acontecer. Esse é digamos, o moral da história, né? Mas essa foi só a primeira experiência, né? A outra experiência foi também muito esdrúxula também. Foi quando a mulher, eu fui lá, arrumei também, fiz aquele ritual lá, compra perfume do melhor, usa calçado do melhor. E isso pobre, assim, isso fudido, né? Mas parece que o pobre, assim, ele tem a cara de pobre, o jeito de andar de pobre, então dificilmente, a não ser que ele seja um bom ator, assim, ele vai ser visto como pobre, assim. E o mais tosco também é que essas mulheres de balada, assim, elas também, elas são, sei lá, representantes de loja, atendente de call center, atendente de lanchonete, nada contra, sabe? Todas são profissões dignas, mas parece que lá, assim, elas se transformam, sabe?
Então, no dia a dia, assim, se ela já é snob no dia a dia lá, ela é 5.000 vezes mais snob. Por isso que o Arthur falou que ela cuspiria na sua cara, sabe? É assim mesmo. Teve algumas meninas, você chega, elas nem olham na sua cara, mas tudo bem. Vamos lá. Aí, essa ela me achincalhou também. Só que ela fez um negócio. Hoje eu tô fazendo filosofia. Esses encontros aí que mexeram no meu ego, sabe? Me fez despertar para um outro eu, assim, que eu queria muito saber, sabe? Eu começava a perguntar, e se elas tiverem razão? E se elas tiverem razão? Pode ser o caso do Arthur, do Mamãe Falei também, sabe? Eu não sei da vida sentimental dele, mas provavelmente foi meio que um desabafo, foram cicatrizes. E o homem desabafa de duas maneiras. Ou ele vai tentar melhorar como homem e como pessoa, ele vai tomar aquilo como que ele vai beber daquele veneno e vai transformar a sua vida de fato, ou ele vai avacalhar a vida de muitas mulheres, e aí não com palavras, mas com coisas piores do que palavras, que é com mentiras e com relações. Eu conheço inúmeros amigos assim que foram também achincalhados assim, sofreram bullying amoroso assim, e hoje em dia não conseguem ser fiéis, sabe? A infidelidade do homem só nasce também desse tipo de abordagem escrota assim, por parte das mulheres, sabe? Muitos deles hoje em dia assim, ficam com várias assim, para tentar tapar um buraco que talvez uma ou duas causou assim, tapar uma ferida que essas de chamar de feio e tal, e quando o cara descobre que ele pelo menos consegue mentir, ou que ele vai se aproveitar disso como entre aspas, uma espécie de vingança, assim. E por isso muitos deles têm a mentalidade meio que infantil, assim, sabe? Querendo escutar quem pega mais, quem fica mais, quem convence mais e tal, como se tivesse parado naquele tempo lá, sabe? Como se tentasse apagar todo o sofrimento que algumas mulheres provocaram. Mas então é essa mulher aí dessa balada, aí dessa segunda balada aí que eu tô falando, ela falou um negócio que eu não tinha ouvido, sabe? Ela insistiu em me chamar de burro, sabe? Falou que eu não sabia falar, que eu não sabia nem me expressar, e aquilo entrou na minha cabeça naquele dia. Um dos dias assim que eu lembro que eu não conseguia dormir direito, assim. Eu fiquei pensando, será mesmo? Se ela fala, talvez ela tenha razão, se ela falou, talvez ela tenha razão. E de fato hoje em dia olhando, ela estava certa, sabe? Eu pouco me preparava assim, eu ficava preparando só na casca, né? Tipo, preocupando com o tênis, preocupando com o cheiro. E sem preocupar com o fundamental, se preocupando se estava magro, né? Hoje em dia aí, um monte de trouxa aí. Se o cara faz isso pela saúde, né? Malhar pela saúde, ok, mas para conquistar alguém, me poupe. Eu nunca tinha pensado na inteligência, no benefício de ficar bem pra mim mesmo, de tentar ser inteligente pra mim, pra melhorar minha vida, no meu trabalho, sabe? E aquela mulher com aquela ofensa lá, ela me cutucou nessa parte, assim. E cutucou mesmo feio. E hoje eu tô terminando o curso aí de filosofia. Uma parcela é por causa desses encontros aí, bizarros aí na vida. Talvez seja isso que o Arthur teve. A bizarrice dele é que, pô, não é um momento adequado, né? Estamos falando de guerra aí, sabe? É claro que a gente não pode transformar ele num vilão da guerra, sabe, né? Assim como a China, né? Assim como Xi Jinping, assim. O Bolsonaro passou a ser o vilão da guerra no Brasil aqui, sendo que a origem está no Xi Jinping, a origem está em Putin, não está no Mamãe Falei, não está no outro camarada. Foram sinistros. Mas, porra, para quem elegeu Dilma, guerrilheira, assaltante de banco, comparar esses caras, esse senso que o Olavo de Carvalho sempre falava, né? A falta de senso de proporção sempre foi tosco no Brasil. Mas voltando lá, aí foi o segundo relato. O terceiro relato também foi um dos que mais me machucou, por isso que eu deixei por último, porque a pessoa mesmo,
eu gostava muito dessa pessoa, sabe? Era a mulher que eu queria casar na época, sabe? Eu era apaixonado, assim, eu deixei claro para ela que quão boas eram as minhas intenções, assim, sabe? E eu tentei provar para ela de várias maneiras. A gente aprende na sessão da tarde desses filmes, né? Que na maioria é mentira, eles são fora da realidade, né? São utopias, assim, né? E por muito tempo até duvidei mesmo, pô, agora fomos enganados, né? Porque relacionamento não é nada disso, sabe? Relacionamento você não muda a cabeça de alguém que não te quer com flores, nem com boas intenções, nem com coisas absurdas que ninguém teria coragem de fazer, sabe? Às vezes a pessoa apenas não tá afim, não quer, não combina com você, ou criou uma imagem bizarra de você e não aceita te dar uma oportunidade. Mas essa pessoa falou que uma coisa muito triste que eu guardei por muito tempo, que como é que é? Amor não enche barriga, tipo, é como no sentido de não sustentar, né? O amor não sustenta a casa, o amor não paga as contas, sabe? E aquilo mexeu muito comigo também, sabe? Porque a gente sempre tinha aquela visão assim, né? Às vezes a gente passa assim por um viaduto, alguma coisa, a gente vê aquele casal lá e eu fico pensando, que doideira. A mulher e o homem, eles aceitaram um ao outro, mesmo naquela condição ali, sabe? Então, esses exemplos assim, espontâneos que, sei lá, pode ser carência, pode ser o que for, mas pode ser amor também, sabe? E esse tipo de amor que eu sempre acreditei, né? Esse daí da fidelidade apesar das condições, né? É lógico que um casal de responsáveis com uma criança transfere a responsabilidade para a criança, sabe? Mas eu tô falando do amor mesmo, enquanto eles permanecem casal, né? Não quando já tem família, que aí passa a ser, se os dois não tiverem condições, aí passa a ser uma irresponsabilidade. Mas ela diz que amor não enche barriga, no sentido disso, né? Não paga as contas, não basta, sabe? E aí eu fiquei pensando, me quebrou assim, trincou o copo, sabe? E com o tempo passou, bola pra frente. Mas são coisas que ficam assim, então desconhecendo o universo aí, os acontecimentos da vida do Arthur, mas eu acho que nessa hora ele mudou a chave e deixou ele vai falar na verdade ele elogiou, ele falou que as mulheres olhando para um outro aspecto, sabe? Lógico que o homem tem um jeito bizarro de falar, porque a nossa natureza é de se ofender, a gente quase no trabalho a gente se ofende o dia inteiro, sabe? A gente quase briga, chega às vezes de fato de briga, sabe? O dia inteiro de piadinha e tal. E acredito que no universo feminino também existem coisas escabrosas, né? E que até escaparam também do ladrão de 9 dedos lá, sabe? Ninguém especulou a respeito, né? Das coisas esdrúxulas, da mulher de grelo duro, Rio Grande do Sul é exportador de viado, e ninguém falou a respeito disso. Mas é esdrúxulo no sentido de um governante, de alguém eleito pelo povo, né? De alguém que está lá com funções burocráticas, assim, para atender funções de necessidade evidente, assim, sabe? Necessidade urgente, assim, de não fosse um representante, não tá lá pra balada, assim, se fosse se eu tivesse por acaso lá e visse essas mulheres e relatasse para amigos íntimos assim, aí tudo bem, sabe? Agora achar que é vantagem depor daquela forma lá, então ofende algumas mulheres, ofende a mulheres que não são como essas que passaram pela minha vida e talvez tenham passado pela vida dele, né? Então, mas fica aí entre aspas, defesa do Arthur, né? Deixando claro que eu discordo do áudio, achei bem sinistro, assim. Mas é um erro também, eu acho que um
uma cena, né, um erro, um recorte não representa toda a vida de uma pessoa, né? E ele sim foi corajoso aí, seus enfrentamentos aí do PT aí, tomando pancada na cara, tomando porrada, sem revidar, né? Pra mostrar o quanto que essa turma é nojenta e eles falando não ao ódio, né? E da pura hipocrisia, né? Mas aí o áudio tá muito grande aqui, eu vou terminar e não vou demorar a renderizar isso, mas é isso aí. Pô, mas falei, não cometa mais ações como essa, assim, porque pô, ainda mais dentro de uma crise mundial, assim, quase que uma terceira guerra mundial, o cara numa hora inapropriada, também cheio de exageros, né? As mulheres, tem uma parte lá que ele fala também eu vou fazer isso, porque o cara viaja lá e fica pegando as mulheres mais, entre aspas, inocentes do país, sabe? Isso aí eu achei bem desnecessário, é escroto. Mas se eu fosse defender outro lado, né? Mas usando o lado Nietzsche assim, ele foi sincero pelo menos, né? Porque a maioria não, né? Mas, nem todos, nem a maioria, né? Mas alguns homens pensam assim mesmo, agora não tem coragem de dizer isso. Até no meu ciclo de amizade mesmo assim, não existe tanta sinceridade assim não, sabe? O que existe hoje em dia, não posso falar hoje em dia, né? Mas na juventude assim, o que existe é muita sinceridade. O que estava em jogo para nós homens é provar que a virilidade em quantidade, sabe? Sempre foi assim. Mas esse ódio foi um papo de boteco, sabe? Não deveria ter vazado. Se ele fez isso por intenção, ele é muito doido. Ele corre o risco de queimar toda a carreira dele, todos os enfrentamentos que ele fez ao PT e toda a coragem que ele teve e até a insanidade de se meter no meio de bandidos, né? de toscos, né? E do risco que ele correu lá, assim, de, sei lá, de tomar uma facada, de até ser morto, assim, né? De ser linchado, foi por água abaixo, sabe? Mas eu acho que agora ele já deve ter se retratado já assim, que viu a besteira que fez. E tomara que ele volte lá da Ucrânia, lá fazendo uma coisa de benefício, né? Tomara que não tenha sido uma saída para curtição, né? Nem seja também como é que chama? Um oportunista, né? Que aí seria uma coisa bem esdrúxula, difícil de sustentar, sabe? Não é mais um canal que eu sigo, eu acho que o que tinha que dar já deu já. Não é um cara que me representa, nunca votei, nunca votaria nele. Até porque deu pra ver que ele é um moleque, imagina um moleque desse comandando uma nação, né? Ou administrando nosso dinheiro, nossos recursos, né? O recurso que a gente fornece pro governo. Nunca me representou nesse aspecto, né? Eu só defendi a parte mesmo amorosa dele, talvez, um recalque, né? Defendi não, né? Expliquei, né? Talvez. E a parte boa lá do início do movimento do movimento dele, né? Desse enfrentamento que muito necessário, né? Que poucos tiveram coragem de fazer. Agora tem o Gabriel Monteiro também e outros, né? Mas acho que ele deu start para esse tipo de enfrentamento de ambos os lados, né? De ambos os lados. Quem está no movimento tem que saber por que foi ali, sabe? O que tá por trás. A não ser que a pessoa vá com o intuito mesmo de ganhar lá os R$30 lá e o lanche, né? Que pode acontecer também. No Brasil falta muito serviço, né? Falta muito emprego. Então, dependendo da necessidade, alguns até submetem a esse tipo de coisa. Mas é isso aí. Um forte abraço aí e até mais. Olá pessoal, só para concluir o vídeo aqui, o segundo áudio que eu tô gravando, que eu fiquei sem concluir, né, e ficou feio.
para mesmo para as mulheres serem um pouco mais educadas, gentileza gera gentileza no trato aí, mesmo que não queiram, né, nada. E os homens também deixar de ser esdrúxulos, assim, saber entender o que não é não e saber respeitar, né? Usar essa. Eu acredito que existem homens cavaleiros como do passado, né? Usar essa gentileza, né? Aceitar o não como resposta, né? Não ser tão insistente e de preferência não errar, não ser tão enganador, né? Forte abraço a todos aí e até mais. Então, essa é a terceira parte do áudio. Eu devo colocar tudo junto, eu não vou cortar. À medida que eu vou lembrando de alguns acontecimentos, eu vou relatando aqui, não para passar pano, vamos dizer assim, né? É porque eu não conheço o âmago das pessoas, eu não conheço o coração, eu não sei o que verdadeiramente a pessoa sentiu na hora, mas eu sei que boa parte lá não tem nem desculpa, né? Foi indevida, até mesmo por citar outras pessoas, comprometer outras pessoas, mas essa parte que compromete é a parte que justifica que realmente, possivelmente, essa gravação, nenhum louco faria uma gravação dessa pública, né? Mas como diria a filosofia moral, né? Você só conhece o homem quando você só conhece o homem quando ninguém está vendo, né? Quando ele está, é aí que você dá para medir as atitudes, assim, não pelo aquilo que parece, mas pelo que é quando ninguém está vendo, né? Você é aquilo que é quando ninguém está vendo. Mas como eu ouvi outras pessoas, eu acompanhei o relato de outras pessoas e a opinião, e a grande opinião massiva está atacando e massacrando o cara, eu estou tentando explorar um outro lado pouco conhecido, até mesmo do universo masculino. Não é o lado da ignorância, não, é o lado, esse lado da vantagem, né? Então no áudio aí ele dá claramente ele fazendo esse joguete de moleque, como ele mesmo admitiu, de tentar cantar vantagem e tudo. E uma coisa também, esse choque cultural, né? Dito por outros comentaristas aí, de fato, acredito também que tenha acontecido isso. Um exemplo próximo disso aconteceu, não um pejorativo nesse sentido, mas próximo disso aconteceu não quando eu viajei para outro país, mas quando eu viajei para São Paulo, morei um tempo em São Paulo e comecei a perceber que, diferente das mulheres aí, algumas mulheres, né, não todas, da região que eu venho, né, de Minas Gerais, aí, que mulheres que saíram praticamente da roça, né, e aí eu digo algumas, né, não todas, né, eu posso ter tido azar de ter, digamos, presenciado e ter tido experiência com as piores, então é uma falta de boa fortuna, mas, como diria Maquiavel, mas as mulheres que saíram do cantão do mundo, assim, da microesfera, assim, da roça mesmo, que quando chegam na cidade elas se arrumam e ficam com o nariz em pé, né? Não olham para sua cara, assim como ele disse no áudio. Quando ele entra em outro país, de outra cultura, e começa a perceber que existem outras mulheres e mais lindas do que a estética que ele estava acostumado, e ele começa a ver que é percebido de alguma forma, né? Então, dentro do próprio país, ele é negado e despercebido pelas feias, na concepção dele. E fora do país, ele é notado, ele começa a entrar em estado de euforia e aí começou a metralhadora giratória de merda. O Puputov, né? Ele começou a jogar Puputov na própria reputação. Ele ajudou a fazer o coquetel Molotov e tomou um coquetel de Puputov. Mas parece que ele tem que ser tratado aí. É claro que se eu fosse ele, nem na política, mas eu meteria, até porque esse excesso de exposição só traz mal para a pessoa, porque como ninguém é santo, mais cedo ou mais tarde, todo mundo é humano, a pessoa vai errar e aí vai ficar exposta e vai cair no ridículo. Mas é engraçado que tem muita mulher que não olha para si, né? Que critica o cara, mas que se expõe nas redes sociais como pior que meretriz.
quem sabe disso, quem sentir, se alguém ouvir esse áudio, vai saber o que eu estou falando. Você abre um Instagram lá e o negócio é liberado para criança, sendo que mais parece hoje em dia um Instagram com sites de adultos aí, de maiores de 18 anos aí, sabe? Tanta tamanha baixaria e aí a desculpa é sempre a mesma, né? Ah, eu estava dançando, o que tem dançar, o que você tem contra a dança? Mas eu não vi até hoje um homem, e com certeza seria punido, um homem de tanguinha dançando nesse. Eu acho que seria ridículo para os dois, né? Da mesma forma que eu acho para a mulher, eu acho para o homem também. Então parece que as mulheres elas estão puxando dos homens aquilo que há de mais horroroso, de mais nojento, né? Você pode ver que é o pelo, sem tomar banho, sem depilar, é só atitude que o homem tem de mais escroto. Algumas mulheres têm se apropriado, inclusive essa da exposição, né? Como sempre reprimidas. Não, vocês só fizeram certo. Eu, por exemplo, tenho vergonha de tirar a camisa, sempre tive vergonha de tirar a camisa. Não consigo andar na praia de sunga. Eu não quero me colocar como santo não, mas só como um exemplo, tá bom? Fica aí. Oi! Tá bom. Como exemplo. Forte abraço, espero que esse seja o último aí, mas é só para deixar para reflexão. Não existe ninguém perfeito e a vida ela não pode se resumir apenas numa fotografia. E eu farei essas mesmo que essas suposições. É engraçado que o irreal é tratado como real, né? Então é muito louco isso também, né? Sei lá, digamos, acreditando eu que seja uma boa pessoa e que realmente foi da boca para fora, ou também tirando aí a nossa hipocrisia masculina, quem for homem estiver ouvindo o que a gente conversa na roda íntima, né? É bem esdrúxulo assim, e ela só foi exposta, a conversa do homem, acho que numa roda de amigos sai coisa boa dali, da mesma forma que eu imagino entre amigas, né? Então quem expôs é mais ridículo ainda, né? Só que o problema é a inocência, né, cara? O cara se mete na política e começa a se embriagar com a política e começa aquilo que ele tanto combateu, né, que é a inocência das pessoas, ele acaba sendo vítima da própria inocência, de achar que do outro lado da linha não tem milhares de pessoas torcendo para que ele tomasse um vacilo, e agora vai ficar injustificável, né? Agora a esquerda vai usar isso contra ele pro resto da vida, sabe? Não, mas é isso aí. E aí quem analisa assim tem que se colocar de fora, né? Você traz os fatos, mas analisa de fora, e aí fica para quem, critério de quem estiver ouvindo e quem quiser analisar, sabe? Tá aí. Até mais e forte abraço. Esse é o áudio 4, eu não sei se será o último, mas eu queria dizer assim que, descartando o relativismo e ao mesmo tempo me apropriando dele, a mulher bonita, na maioria das vezes, é aquela que você sempre, digamos, idealizou, né, mentalmente, assim, mesmo que ela não seja moralmente, né? Para saber disso, da questão moral, é preciso conviver, mas estou falando da estética mesmo. É aquele padrão que você sempre mentalizou, seja por, sei lá, por afinidade espontânea, ou por alguma afinidade de memória, né? Ou alguma pessoa que você gosta muito e que, de certa forma, reflete aquela pessoa, sei lá. Ou, de repente, a geometria dos traços, sei lá. Cada um vai colocar o critério, sabe? Mas eu acredito que depois de certa idade o melhor critério é o de se sentir, digamos, acolhido, de se sentir mesmo, não mimado, né? Mas, sei lá, que alguém se importa mesmo, sabe?
Mas seria muita hipocrisia logo um homem que sempre deu valor à estética feminina dizer que não importa. Importa sim, quando essa estética se confirma, digamos, em outra cultura e até supera aquilo que você conhece, a coisa fica complicada. E aí eu não relatei, eu acabei me dispersando aqui, não relatei. Eu fui para morar em Santos e aí lá eu tomei um choque cultural dentro do próprio país, porque tem muita gente de fora, né? Tem muita mulher de fora, de outro estado e tal. Paulista, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de vários estados aí do norte, vários estados do norte e tal, centro, Brasília, e aí em cada estado você tem assim alguma peculiaridade assim, né, de perfil assim, e eu comecei a perceber que estava superando muito aquele mundo pequeno que eu tinha lá, naquele conhecimento de padrão de beleza limitado dentro do meu mundo lá. Eu percebi que esse padrão novo de beleza estava também assim, tal qual o Arthur aí, me dando, entre aspas, mole, né? Me dando respeito, pelo menos ouvindo o que eu tinha de falar. E teve um caso em especial que eu descia com um camelo para ir trabalhar, camelinho bem velho mesmo, assim, eu ia bem fudido. Eu tava muito mal nessa época, assim, eu tinha terminado o relacionamento lá mesmo em São Vicente, e eu tava morando sozinho em Cubatão e tal. E eu descia para Santos de bike, e às vezes muito surrado assim, de chuva, e cansado, e sozinho, e uma batidaço. Toda vez que eu descia tinha uma mulher assim, muito fora de série, assim, que descia, e a gente praticamente se encontrava quase que no mesmo horário, passando pelo sinal lá, o sinal que eu dobrava a esquina lá para seguir para o trabalho. Mas sempre que eu passava nesse sinal, eu estava, sei lá, a 5 minutos do horário de começar a trabalhar. Então nunca dava tempo de descer ou de me apresentar, ou sei lá, fazer alguma coisa. Hoje em dia é tão difícil se apresentar, mas naquela época ainda era possível, né? Hoje em dia, com todo esse universo de agressão que a própria esquerda construiu, né, de distanciamento que a própria esquerda construiu entre o homem, de história, né, que a esquerda construiu do homem com a mulher, fica até difícil hoje em dia, né? Agora é mais fácil a gente permanecer na nossa e esperar que algum milagre aconteça e alguma mulher se apresente, né? Porque agora tudo é incômodo, tudo é assédio, tudo é indevido, né? E a geração passada, a geração do meu avô, os homens casavam em casamento forçado e geralmente com mulheres de 16, 17 anos. Hoje em dia estariam todos presos, né? Mas longe de imaginar isso, essa daí correspondia, né, idade próxima da minha, lógico que eu tenho um pouco mais nova e tal, mas claro, com seus 18 anos e tudo. Mas tanto é que ela, na conversa, depois que tivemos, ela disse que estava morando junto com uma pessoa, e aí tinha terminado, e tinha um filho e tal, não sei o que, mas eu fui saber disso bem depois. Então ela, sei lá, começou a sorrir assim, me corresponder, eu comecei a ver, né, durante a semana que assim, passar mais cedo, sei lá, fazer alguma coisa para poder ter a chance de conversar com ela, pelo menos fazer uma investida, né? Meio tímida, mas investida, pelo menos para receber um não, né? Aquela história que o não você já tem. O não eu já tinha, mas eu queria o sim. Aí calhou de uma vez eu descer um pouco mais cedo e ela, por coincidência, também estava um pouco mais adiantada. Ela trabalhava até numa empresa de telemarketing que eu vim muitos anos depois de trabalhar também. Mas eu trabalhava assim, muito distante da empresa dela, sabe? Então, com certeza naquele dia eu chegaria atrasado, mas eu quis pagar o preço. E aí eu sinalizei para ela e ela foi super educada assim, tudo, e eu desci da bike, fui empurrando a magrela e conversando com ela. E aí, por incrível que pareça,
um milagre santo da fortuna, da boa fortuna. Assim como disse o Arthur aí, ela correspondeu e aceitou o encontro e tal. Aí eu fui para casa saltitando, cheguei no serviço atrasado, mas paguei o preço. E aí acabou que nos encontramos depois, fiquei sabendo da vida dela, e relacionamentos passados e tal, filhos e tal. Só que no dia do encontro, por algum motivo, ela meio que... Tá, eu vou saber, o encontro enfim aconteceu, mas um dia antes do encontro, assim, pra minha surpresa, ela, sei lá, desistiu do encontro, não sei. Depois eu fui saber que os dois estavam, tipo, não tinham separado oficialmente, assim, ainda, né? Então, e aí, nossa, quando ela desistiu na própria data, eu tinha aguardado uma semana inteira, eu, mais uma vez, encostei, assim, na beirada do asfalto, assim, comecei a pensar nisso, sabe? Nessa questão dessa injustiça afetiva, assim, muitos com muitas, muitos mentirosos com muitas e os sinceros sempre na pista, sempre se dando mal, né? Eu lembrei de vários amigos assim na mesma e tal, mas sem vitimismo, só mesmo curtindo ali a bad ali. Aí, não sei, passou um tempo, ela ligou e falou que toparia e tal. Aí deu tudo certo, aí eu fui lá, encontrei com ela, conversamos a tarde toda e tal. E rolou até alguns beijos e tal, mas eu fiquei sabendo do relacionamento antigo dela e essas coisas todas, mas... E até mesmo eu tive a consciência pesada, né? Aí aquela reflexão do homem, né? Tal. Você conquistou agora tudo que você queria, e aí? Vai assumir o filho, ou vai ficar de brincadeira? Eu me cobrei a respeito disso, sabe? E olhando de fora hoje, né, eu vi que eu fiz a atitude certa, né? Ela foi pro lado dela, eu fui pro meu lado, até porque estava muito instável, né? E essas coisas sempre, assim, tem coisas que não dá pra entender, assim, sabe? A lógica, assim, das coisas. Então, lógico que houve abuso, né, e ignorância por parte dele no vídeo, mas prefiro acreditar nesse bug de choque cultural e nessa explosão de emoções aí que acabou meio que comprometendo a forma de raciocínio do cidadão do que dar crédito para que ele seja uma pessoa má ou qualquer coisa, até porque se fosse já teria ficado em evidência devido à exposição, né, devido à marcação que a esquerda tem feito pesado na vida do sujeito aí. Mas é isso aí, tomara que esse áudio seja o último aí. Bola pra frente, forte abraço. Esse é o quinto áudio. Eu acompanho alguns youtubers com esse caso específico. É engraçado que esses casos assim geralmente é caso para carniceiro, né? Coisa do Boca Torta, do Filósofo de Papel e tantos outros aí, assim. Daquele político lá, aquele que queima livros, da barbinha e do cabelo, que era ex-direitista. Então, desses caras aí que se alimentam da podridão, da carniça. Eu poucas vezes fiz isso aqui no canal, eu não quero fazer muitas vezes, porque eu acho que isso aí é baixaria. Mas como é uma coisa meio que filosófica também, que expõe aí o universo, esse jogo, a gente vê tanta porcaria no cultismo aí, né, a respeito do aconselhamento amoroso, mas sempre ensinando o homem como fazer tal coisa, como se conquistar tal coisa. Mas vamos voltar para o assunto aqui. Outra coisa que foi pontuada também é o valor que esses países de conflito, né, que as mulheres desses países de conflito dão aos seus homens, né? As mulheres que observam os homens não como lixo, não como
desprezíveis, não como opressores em potencial. Não que não existam algumas opressões, mas isso é a exceção. Mas existe, infelizmente, mas não como opressores, mas como verdadeiros heróis, né? Guardiões da pátria. Né? Então nós temos uma mentalidade realmente diferenciada da mulher do Brasil que se diminui por conta própria. Né? Agora tem a moda do OnlyFans aí. Faz quem quer, né? Desde que seja a mulher seja de maior, faz quem quer, mas que isso acaba influenciando aí outras mulheres aí, né? Então isso tudo escancarado. Então as próprias artistas aí que dizem que contratam bailarinas para poder se aproveitar e nada acontece, né? E tudo podem. E são duas pessoas públicas e com dois pesos e duas medidas, é sempre assim. Mas voltando ao tema, quem não lembra, eu caí no golpe da namorada russa. Todo mundo sabe que a Ucrânia e a Rússia partem do mesmo povo, né? Do povo eslavo lá, dos russos, né? E junto com a Bielorrússia e a Polônia também, mesmo povo ali, né? E comungam da mesma estética praticamente, né? São como meio que irmãs ou primas, né? Assim, na fisionomia. E um tipo de mulher desse porte, quando se apresenta para alguém que não conhece esse mundo, esse universo, choca bastante. E aí teve um tempo atrás aí, o golpe da namorada russa, né? E que eu caí no golpe. E meus amigos ficaram sabendo, e aí um amigo meu, que tem um amigo conhecido que é da Federal, procurou saber, né, a questão desse perfil dessa mulher aí, e acabou descobrindo que era um golpe, tinha um nome de golpe da namorada russa. E depois isso veio, ficou evidente, né, de fato era um cara que se passava por uma mulher e dava estelionatário, né, dava golpes e tal. Mas esse papinho de mostrar as fotos aos pouquinhos, não queria aparecer, na época ele tinha já telefone bem primário, assim, não queria aparecer, eu acho que nem tinha, não sei se tinha telefone de câmera, eu lembro que tinha chat de bate-papo já, não queria aparecer em chat e mensagens fofas, mas sem, não aqueles golpes de estelionato, de clonar telefone, dizer que é filha, fizeram mesmo, sabe? Só que postando algumas fotos aí, aleatórias de modelos russos e tal. E aí no fundo dizendo que viria para o Brasil encontrar com o sujeito e que precisava de dinheiro para fazer isso. Mas acabou que o sujeito quer ir para proteção várias vezes e eu fui dando corda até que. Não sei como é que foi o desfecho, não sei se pegaram estelionatário, mas esse golpe aconteceu. Então eu acredito que esse Arthur também tenha sido absorvido para essa esfera aí de euforia aí, com relação a essa receptividade inesperada, né? Vai ter um pouco de baixa estima também, né? Um pouco de recalque, como havia dito no início do vídeo, talvez ele tenha um pouquinho de ressentimento, de problema com relação à vida, não foi feliz com ele, mas é engraçado que parece que a namorada terminou, né? A namorada dele tem até assim apresentável, né? Isso aí que eu achei estranho, né? Se fosse alguém não solteiro e tudo bem, vai cair na questão mesmo, mas só faz esse. Ele afirmou também no vídeo que não chegou a ficar, né? Mesmo deixou isso claro, mas de certa forma foi horrível, né? Acho que a namorada dele fez certo, ele fez o que tinha que fazer, mas ficou um pouco mais ridículo ainda, né? Dificilmente agora, se ele já não tinha tanta sorte assim, começou a conquistar pela fama, agora ele vai ficar um bom tempo no esquecimento, pelo menos de acordo com as hipócritas aí, né? Ninguém vai querer acompanhar um sujeito que está em evidência de forma negativa, né? Recebendo acusações gravíssimas. Mas é isso aí, só para lembrar esse golpe da namorada russa aí, e até mais,
Forte abraço.